Quando você começou a sua carreira, você começou como atriz, certo? Você namorava uma pessoa famosa? Ou não? Depois. Foi depois, tá. Depois, foi. Você começou como atriz, daí você namorou uma pessoa famosa. Não. Não. Eu comecei como atriz com 12 anos. Você começou muito nova. No grupo do Oswaldo Montenegro. Caramba. Novinha. Não, fui criada no Dias Gomes, ali na Oficina dos Menestréis, que era um teatro. E era uma grande paixão pra você. Sempre atuar. foi. E como é que é hoje isso? Você pensa nisso ou nem passa pela sua cabeça mais? Então, aquilo que eu tava falando, você não sente saudade. Não. Já foi, já deu foi. O que tinha que dar. Assim, eu sou uma apaixonada por cinema, eu sou uma apaixonada, assim, eu e o Guto, a gente tipo, assim, a gente assiste tudo, a gente gosta. Mas pra me tirar de casa hoje, o tempo que precisaria me tirar no Rio de Janeiro, longe da minha casa, ou sei lá, viajar pra um filme, uma coisa assim, eu acho que eu já tô numa idade que aquela boa personagem que valeria a pena, sabe, sair da sua casa por um período longo, acho muito difícil, improvável de chegar, sabe? E eu tô muito bem alimentada com o meu trabalho hoje, assim, tipo, ele já... E é um trabalho que te permite também estar presente, me permite com a ser sua dona do meu horário, isso pra mim não tem preço. E a comunicação sempre foi uma coisa que eu fiz jornalismo, né, de faculdade também, fiz teatro, mas fiz também jornalismo. Então, comunicar sempre foi uma coisa que... Você tem muita facilidade. Que eu amei. Eu amo. Você fala muito bem, você é muito clara, assim. Eu amo. Então, eu me encontrei também. Então, pra mim, não tem muita... Tipo, acho que eu tô onde eu deveria estar, sabe? Quando tudo foi um caminho... Talvez diferente do que eu imaginava, para hoje estar do jeito... Assim, eu não trocaria por nada. E aí, na época, eu lembro que assim, a sua ascensão teve a ver também com o seu namoro, não teve? Quando as pessoas começaram a te conhecer. Me conhecer, mas na época não existia internet, né? Então, como que era isso? Não tinha. Você era tipo... Capa de revista. Então, exato. Como foi isso para você? Putz, nessa época, eu era muito bem riponga, assim, sabe? Tipo, bem riponga mesmo. De não ligar pra nada. Não, de não ter, nem saber o que é maquiagem. Tipo, riponga mesmo, de ir no forró de segunda a segunda, fazer meu teatro. Tipo, eu era bem... E aí, óbvio que foi... nunca tinha nem parado pra pensar nessas coisas. E o mundo Instagram e né? Tipo, tudo isso que a gente tem hoje dentro de um celular era muito diferente, né? Era do paparazzi ainda, né? Então, tipo, óbvio que foi uma coisa meio louca num primeiro momento, tipo, sair em todos os lugares. E as pessoas te paravam para tirar foto, essas coisas, na época. Até pediam autógrafo, não era? Era autógrafo, né? Autógrafo, gente. Muito porque, tipo, eu namorava uma pessoa muito famosa que era muito amada e muito grande, né? Então, mas era mais sobre ele, assim, tipo, e sobre quem é essa primeira pessoa que tá aparecendo do lado dele, que nunca tinham visto ninguém, né? Sim. Mas, nossa, gente, é um passado tão distante que eu nem lembro, tipo, tá tão... Mas é engraçado pensar, assim, porque hoje em dia, por exemplo, você que trouxe seus namorados, o seu atual marido... pro holofote, né? Virou o contrário, né? Depois de um tempo, não, nessa época nunca teve um trazer pro holofote. Nunca teve. Entendi. Tipo, porque eu vivia a minha vivia a sua vida do normal. Jeito que era. Só que, inevitavelmente, como era uma época que tinha muito paparazzi, porque o que acontecia? Fazia uma foto e ia pra revista. E todo lugar que a gente tava junto, acontecia de sair matéria. Mas a minha vida não mudou muito por causa disso, não. Eu só tive que adaptar o estilo de vida a uma pessoa que não pode frequentar qualquer lugar com a mesma tranquilidade que a gente. Essa era a maior diferença, né? Mas depois que eu me separei, ainda demorou, acho que uns anos, eu não lembro, faz muito tempo mesmo. Demorou alguns anos ainda pro Instagram nascer, né? Então eu ainda fiquei offline um tempo, voltei com a minha vida normal um tempo. E na época você tinha o blog, né? Depois você... Demorei um pouquinho ainda pra fazer. Eu fui pro Rio, logo que eu me separei, eu fui pro Rio, eu fui fazer pós-graduação em artes cênicas no Rio. Porque daí eu, tipo, queria sair da casa dos meus pais, né? Porque eu já tava meio... Ele morava, o apartamento dele em São Paulo era vizinho dos meus pais, então eu ficava mais lá do que meus pais. Aí logo que me separei, eu falei, não quero ir pra casa dos meus pais. Lógico. Tipo, aí fui pro Rio, meio que pra minha mãe não sofrer também, um jeito de você sair de casa, sem sair do ninho, sem que sua mãe perceba muito.
Aí eu fui fazer uma pós no Rio, foi quando eu fui morar sozinha. E aí foi um tempão sozinha. Aí fiz minha pós lá, de lá eu fui pra Nova York. Aí depois fui pra Nova York estudar cinema. Aí eu peguei a primeira novela e voltei. Essa época que você foi pra Nova York foi quando O Instagram não tinha ainda. O Instagram começou no final, porque eu me lembro de fazer umas fotos com os efeitos que tinha no Instagram no começo, que era só foto, que parecia um aplicativo de filtro. Não sei se essa era a ideia do Instagram, né? Era dividir fotos estilosas. E eu comecei a fazer, e eu me lembro umas fotos do elenco, tipo, a Tami e o Cauã, uma foto que eu fiz na gravação, assim. E eu me lembro dessa foto que eu nem sabia o que fazer com ela. Então, o Instagram tava começando, tipo, aí nessa primeira novela que eu fiz. Então, acho que cronologicamente foi mais ou menos isso. E ainda terminei ela... calma, já tô perdida aqui na cronologia. Na cronologia. Aí depois veio o Instagram, aí depois veio o Twitter, não lembro o que veio primeiro. Acho que foi o Twitter primeiro. Então, você morou 2 vezes em Nova York? Teve uma outra... 3 vezes você morou em Nova York? 3. Olha, que engraçado. Morei em Nova York para estudar inglês com 17 anos. 17, Depois dessa vez? Depois eu morei essa vez, que eu fui estudar cinema, que foi, tipo, muito maravilhosa. Depois eu namorei um Eu lembro, então, isso que eu ia te perguntar, como foi, assim, esse namoro com namorei um americano. E aí foi quando eu fui pra lá e voltei a estudar cinema lá, uma vez que ele tava lá. E aí, assim, no começo do namoro todo eu fiquei lá. Depois eu peguei uma outra novela que eu fiquei indo e voltando. E daí eu fiquei mais lá do que cá também, só quando eu fiz a última novela que eu voltava. Você namorou bastante ele? Não. Namorei ele, foi quase 2. Foi bastante até. É. E é diferente, assim? Como é que é? Namorar americano? Americano. É diferente. É diferente. Totalmente, né? É diferente, gente. A nossa cultura é muito diferente de qualquer outra, né? O brasileiro... E essa era a fase que você tava solteira? Ou essa era a fase, por exemplo, porque teve a fase que você falou assim, eu tava convicta, solteira, não queria que mexessem no meu espaço, amava ficar sozinha. Isso foi depois dele ou antes dele? Os dois. Tá. Teve 2 momentos. Tiveram 2 momentos, Antes dele, foram muitos anos, depois que eu terminei esse namoro, que eu terminei com o Ju, eu fiquei solteira até ele. Ai, eu parei uma criança. Quando a gente pare um filho, o nosso HD, a gente tem que selecionar que conteúdos a gente quer que fique, entendeu? Metade vai embora, então eu não sei fazer essa conta. Mas eu fiquei muitos anos, depois que eu separei do Ju, fiquei muitos anos solteira. E aí depois veio ele. E veio ele que eu nunca achei que fosse dar certo, assim. E aí acabou dando. E também ele veio nesse lugar de morar em Nova York. Então, dentro desse meu boicote, também era uma coisa tipo... Você ainda tinha seu momento lá sozinha. E junto, eu conheci ele e peguei a novela. Só que eu só ia começar a gravar, a novela só ia começar dali 6 meses, sei lá, tipo, já sabia que ia fazer, mas era depois. Sim, o cara mora em Nova York e daqui 6 meses eu vou fazer uma novela no Rio, e eu moro em São Paulo. Então, tipo, era uma coisa meio que... Deixa eu escolher isso aqui que não vai dar certo com certeza. Entendi. É bem isso mesmo. É inconsciente. E aí foi dando. E aí, tipo, eu não abro mão. E eu tinha essas coisas. Não abro mão do meu verão na Bahia. Eu fico 1 mês em Caraíva todo ano. E é isso. Aí ele veio. Eu falei, logo, a gente se conheceu em dezembro. Tipo, sei lá, 28 de dezembro ele já tava em Caraíva, sozinho. O gringo apareceu em Caraíva. Eu falei, bom. Aí foi acontecendo, sabe? Tipo, aí deu a gente ficou juntos um tempo. E achei que eu fosse morar em Nova York, porque, né, sempre fui muito apaixonada. Cheguei a considerar e cheguei a fazer planos. E no final foi uma super frustração, assim, de ir descobrindo a pessoa, que é aquilo que eu falei, né, muito tempo você vai, tipo uma cebola, você vai tirando as camadinhas da pessoa, né, até ter acesso ao que tem lá dentro. E, inevitavelmente, vão ter várias coisas que você não vai gostar. É inevitável, né, tipo, não tem como, ninguém é só coisa boa. Lógico. Né? Todo mundo tem E aí eu acho que que nem escolher marido, é escolher sócio, é escolher amigo. Você tem que encontrar aquele par ali que tenha os defeitos que menos te incomodem. E ele tinha algumas coisas que me incomodavam muito, que não são negociáveis, sabe? O que não é negociável? Eu lembro uma frase da Mica, agora, né? Que você tem a Mica grande na sua vida. Na época, a Mica estava muito grande na minha vida. Ela acompanhou muito esse término dela olhar para mim e falar: isso aí não dá pra gente negociar. Eu falei, não tem como a gente negociar. E foi do dia pra noite, assim, sabe quando todas as fichas caem, eu dormindo com a minha mudança, eu tinha acabado de mudar pra Nova York. Tipo, ele saiu pra trabalhar, eu deixei um bilhete em cima do computador, deixei um bilhete, chamei 6 amigas minhas, tipo, se vira nos 30 do Faustão, com 3 malas cada uma,
Falei, vai. Tipo, que todo mundo enche, deixei a chave da casa dele com Terminou pelo bilhete? Não acredito. E fui embora quando ele voltou, não tinha nada, meu. Mas... Não. Aí fui pro apartamento de uma amiga que eu sabia que eles saberiam de me achar, né? Porque eu tava em Nova York. E ele não ficou desesperado? Ficou. Ficou desesperado, mas em algum lugar no coração dele, acho que também, tipo, ele já... Sentia. Já. Mas o que não é negociável pra você, por exemplo? Cara, algumas coisas, Fá, mas valores... valores pra mim não são negociáveis, sabe? Tipo... E aí, quando você gosta muito de uma pessoa, eu acho que às vezes a gente fica querendo não enxergar. Né? Não, às vezes a gente mente pra gente mesmo. Eu dou muito valor pra minha família, então... Como é que esse cara trata a família dele? Ele vai tratar a minha depois, né? Tipo... Isso é muito verdade. Então, eu comecei a reparar coisas e, tipo, prioridades e... Putz, também faz muito tempo, mas assim... E aí, sabe quando você vai... Eu sempre dava desculpas, eu tava dando muitas desculpas. E que, assim, talvez com outra pessoa aquilo encaixe perfeitamente, né? Com certeza. Com os meus valores, né? Os valores dele com os meus valores ali, não encaixou. Provavelmente pode vir alguém que pense igual e daí o match vai rolar ali, mas valores pra mim não são negociáveis. E aí eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu nem tinha ideia o que era ter um filho, tá? Hoje eu penso e falo, nossa, se eu tivesse tido um filho ali, que loucura.